Olá, boa tarde a todos. Bom, então hoje estaremos falando um pouquinho desse momento de hoje, aqui dia 22 de setembro, onde estará entrando o equinócio da primavera. Aqui no hemisfério sul, não é? Pois lá no hemisfério norte estará entrando o equinócio do outono. Isso vai ocorrer hoje às 22h04, né? Precisamente. Para a gente lembrar, né? A própria palavra equinócio significa noite igual ao dia, não é? O que acontece, né? O Sol está incidindo exatamente no Equador, porque como o planeta Terra ele é inclinado, né? Então, nesse momento, ele vai estar incidindo exatamente no equinócio. Então, o dia e a noite serão iguais, ou bem parecidos, né? Nos dois hemisférios. A referência que a gente tem é a referência das 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite, né? Então, nascer do Sol, bem próximo às 6 da manhã, e vai estar anoitecendo aproximadamente às 18 horas, né? Isso já traz para a gente uma percepção de que há uma boa temperança, não é? Porque a força do dia, nos ensinamentos do Tao, é a força Yang, que é a força da claridade, a força da ação, da mobilização, da vigília, e a força da noite, da ausência de claridade, é a força Yin, que é a força da interiorização, a força da receptividade, a força onde as coisas vão se aprofundando, não é? Então, é um bom momento para o estudo da temperança, tanto aqui no hemisfério sul, que em breve chegará o verão, que é a força para fora, exterior, a força se manifestando para fora, como lá no hemisfério norte, que desse momento entrará nesse momento de interiorização, reflexão, preservação. Então, a vigília e o sono, a capacidade de agir, de ir para o interno para o externo, que é da primavera para o verão, e do externo para o interno, que é a reflexão. Então poderíamos usar um bom tema para hoje, que é a causa. Causa e os efeitos. Todos sabemos que vivemos nesse sistema da vida onde as causas vão ser as sementes dos efeitos, dos resultados. Em qualquer visão que a gente tenha, em coisas concretas, objetivas, não é? Do que a gente faz, a gente causa um resultado. No aspecto filosófico também, tanto a filosofia ocidental como a filosofia oriental, do budismo, do taoísmo, também são causas e efeitos. Tanto que há essa terminologia dos empreendimentos ou do karma, ou seja, das consequências que vão ocorrendo a partir da semente, daquilo que foi plantado, não é? E a primavera, então, é exatamente a grande referência da semente. Então,
já sabemos que a semente, podemos até ver aqui, ó, a paisagem aqui onde eu estou. Vocês estão vendo aí uma grande palmeira, um grande coqueiro, né? Então ele foi uma semente, não é? Olha lá o tamanhão que ele está e os cocos lá em cima também é o resultado disso. Então vamos imaginar que nós também somos um coqueiro ou uma grande árvore, né? Que o resultado será a partir dessa semente. Mas precisamos dar um passo anterior, que é nós temos a semente, que vai virar essa árvore, que trará os resultados. Mas se essa semente ela precisa do quê? Para que ela possa crescer e se desenvolver, para que ela tenha uma ascensão, ela precisa da terra. E precisa da terra e precisa da água, não é? Então, para que tudo isso aconteça, porque a gente tem uma tendência, principalmente os ocidentais, de o que eu vou fazer, a semente, qual vai ser o resultado, para onde eu vou, o que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de conquistar. Vamos conversar sobre isso. Mas a gente tem que ver o que vem antes, a preparação. A preparação é um ambiente favorável e forças da natureza que possam propiciar, que possa haver essa ascendência, essa manifestação, esse crescimento. Então, dentro dessa visão do taoísmo, da medicina chinesa, a primavera está ligada ao elemento madeira. Só para a gente lembrar, né? A referência é madeira cria fogo, que tem a ver com o verão, fogo gera terra, que tem a ver com o final do verão, terra gera metal, que é o outono, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento, a passagem para o outono lá no hemisfério norte, né? E o metal gera a água e, consequentemente, a água gera a madeira. Então, voltando da referência da semente, a gente tem que pensar na água. A água é aquela que vai mobilizar todos os nutrientes da terra. Então, é uma preparação para que essa manifestação possa acontecer. A gente tem feito aqui esses vídeos aqui no YouTube, tem gravado ali no YouTube, né, no meu canal, e a gente faz em todas as passagens das estações. Então, no inverno, fizemos esse vídeo e conversamos muito sobre a questão da preservação. A preservação, que tem a ver com o elemento inverno, tem a ver com a penetração no nosso interior, por isso mobiliza os nossos medos, os nossos receios, porque é a profundidade, mas esse medo não é aquele medo retido, não é o medo que paralisa, é o medo que leva à percepção e à capacidade de preservação. Por isso que há, dentro desses tratados do Tao, uma terminologia que diz que lá no inverno é a nossa força potencial. É uma força de vontade, mas não a ação, a vontade para alguma coisa. É a capacidade visceral que nós temos para que tenha um pulso dentro de nós, para que chegue aqui na primavera, nesse caso, no equinócio da primavera, para que essa força de vontade visceral ela possa se manifestar. Então, falando agora da primavera, falamos então da semente, e essa semente, ela vai, como é que ela vai se manifestar? Imagina, quando sai o broto da semente,
é uma ruptura, é um irromper. Então a primavera traz a força do irromper. Vamos ver numa outra visão, nas aves, não está lá o filhotinho dentro do ovinho? Então, não tem uma hora que ele tem que quebrar a casca do ovo? É um irromper. Quem é que faz isso? Aquele ser que está lá dentro. E é o quê? Esse ser o quê? Tem as forças da natureza. E é essa força que eu estava me referindo. Essa força de vontade implícita dentro da gente, que em dado momento, quando a natureza permite, quando a natureza propicia esse momento do irromper. Então quebrou a casca. Então é o irromper. Da mesma maneira que acontece no nosso parto, não é? Haverá o parto. A mãe está fazendo a força lá, não é? Vocês que são mães conhecem melhor do que eu. Está fazendo aquela força, aquela contração. É fundamental. Mas aquele ser que está lá dentro, ele tem que também estar nesse momento. Ele tem que ter uma força do irromper. Daí é que temos uma boa referência para aquilo que depois será uma capacidade nossa, um potencial anímico, que é a força colérica. Daqui a pouquinho vamos falar mais, mas então pensamos no colérico como o irromper. A capacidade, essa força de vontade visceral, ela não é mental, não é racional. É o que acontece na natureza manifesta. E vamos ampliar agora para uma visão mais macrocósmica. Se pensarmos na existência, voltaremos, até mesmo pela visão mais ocidental, mais científica, da manifestação das existências. Eu não estou falando nem ainda do mundo biológico, estou falando da existência, que seria o Big Bang, a grande explosão. Havia um vazio, e deste vazio, para que as coisas se manifestassem, o que aconteceu? Uma grande explosão. Então é esse irromper, tanto no sentido macrocósmico, como no sentido microcosmo de nós, seres como as aves, e nós como mamíferos, e nós como Homo sapiens. Não é? Então é esse irromper, que é essa capacidade que temos da força colérica. A gente pode até trazer para uma referência também, de uma visão também mais ocidental, se trouxermos também lá para aqueles aspectos dos humores, não é? Alguns de nós, alguns de vocês também conhecem dessa visão, que são esses humores, né? Que foi desenvolvido lá do início da própria medicina, né? Que é essa capacidade que a gente diz que é a força colérica, né? Que é essa força que a gente tem, que é representada pelo que se chama mesmo o caráter colérico mesmo, né? Estamos falando lá de Hipócrates, de Galeno, né? No início da medicina ocidental. E na medicina oriental, no taoísmo, é a mesma coisa, essa força colérica. Então, associado a essa questão desse solstício da primavera, né? Dessa força intrínseca. E também, para aqueles que conhecem um pouco da antroposofia, do Rudolf Steiner, ele segue também esse mesmo padrão, já elaborando um pouco mais, que também dá esses três aspectos que a gente tem, né? Essas quatro
quatro discernimentos da maneira de ser, do comportamento da pessoa, que tem a ver com a natureza da própria pessoa, mas tudo isso está em transformação, né? Que é exatamente o colérico mesmo, né? Que aí do colérico temos o sanguíneo, né? Que está ligado ao fogo, fazendo uma associação aqui nos ensinamentos do Tao, estaria ligado ao verão, não é? E o melancólico, né? Que já estaria ligado ao outono, que já é um recolhimento, e o fleumático, que estaria ligado à água. Então, a gente trazendo esses vários conhecimentos, esses vários saberes que partem de uma percepção de forças da natureza. Lógico, o lado ocidental ele vai trazendo mais para o humano, ele vai trazendo mais para esse microcosmos. Mas então, é importante vermos que são todas forças da natureza. Então, voltemos para a semente. Falamos da semente, então falamos do que veio antes. O que veio antes é o que propicia para que essa semente tenha uma força de ascensão, de continuidade. Então, vamos trazer para a questão da percepção do tempo. A semente seria o presente. Presente. Esse exato momento, esse presente. E na primavera, o presente, o momento presente, traz essa força de brotar e crescer e acender essa primavera, como o coqueiro, como as árvores, como os animais e como nós mesmos e como os nossos projetos de vida, de estar na vida. Já falaremos mais disso. E a preparação é o passado. Então, nós temos sempre as marcas do passado para que esse presente se desenvolva de determinada maneira. Aquela preparação que acontece anteriormente do passado, ela é uma estrutura que já trará um destino para nós. E aqui já é importante, nessa visão dos ensinamentos do Tao, quando se fala destino, é diferente daquilo que normalmente a gente fala na ciência moderna do Ocidente. Quando já se fala do destino, sempre fala que já é um pré-destino, que já há um destino, que já há um caminho a seguir, determinada missão que eu tenho que cumprir. Tem uma relação do passado com o presente um pouco, vamos dizer assim, um pouco menos ampla, né? Então é como se tivesse uma certa predestinação. O destino é o meu destino. Esse é o meu destino. Eu tenho que cumprir o meu destino. Nessa visão desses ensinamentos orientais, o destino é o que vai acontecendo. É o ato de caminhar. Tem marcas do passado? Sempre terá marcas do passado, que é a primeira referência que nós estamos vendo hoje, que são as causas. Tudo que vivemos hoje é consequência de causas anteriores, não é? Sim, tem a marca, mas não há uma predestinação do quanto eu tenho que seguir a partir daquela. Aquela causa traz um resultado. Só que no resultado, no presente, já é uma nova causa. Então, essa percepção da inter-relação de tudo que acontece, da interdependência, e nisso que eu estou falando, do passado para o presente. Então, no presente, o que nos traz? Como nós nos colocamos diante daquilo que está acontecendo, né? De que maneira a gente vai se colocar naquilo que está acontecendo agora? Aí a gente tem a possibilidade de não repetir caminhos que nós já seguimos.
E isso ainda acontece muito com a gente. Por quê? Por apego, por vício, por falta de capacidade até mesmo, ou até por falta de condições, né? Todos esses fatores, de maneira que a gente acaba repetindo. Então veja bem, a gente acaba repetindo, só que nós estamos com a semente, nós estamos com a potência do novo, a semente traz o novo. Então a gente está com uma potencialidade, tanto que se usa essa palavra do criar, do criativo na primavera, não é? É o novo, é uma possibilidade do novo, não é? Se nós usamos essa força do novo, dessa capacidade e repetimos caminhos que nós já passamos, nós vamos gastando essa energia e tendo as experiências bem parecidas com aquilo que a gente já teve. Então a gente pode acabar gastando a nossa energia nessa potencialidade do novo dentro das repetições. E dentro das repetições vem um lado nosso também da acomodação, né? Daquilo que já tem, então você vai fazendo, é que nem aquele exemplo, né, de um professor, né, que ele pega, ele deu a aula o ano inteiro, aí vem uma nova turma, ele pega ali a mesma coisa que ele deu, só tira a data, muda a data e vai repetindo, né? Ao invés dele estar criando um novo. Por quê? Por uma acomodação. Será que a gente quer fazer isso? Será que eu quero fazer isso? Será que você quer fazer isso? Sim. Dentro disso que eu estou falando, esse momento é o momento da arbitrariedade. A gente faz o que a gente quiser. O que a gente optar. Aí, de novo, a questão das causas e dos efeitos ligados à nossa arbitrariedade, à nossa própria força. E a relação com o passado que a gente falava, é de onde nós viemos. De onde nós viemos, pode ser que a gente tem marcas, sejam marcas sutis, marcas kármicas, marcas no inconsciente, marcas de gerações, de influências da família, de um coletivo familiar e marcas difíceis. Marcas podemos dar esse nome, traumáticas, né, para trazer uma palavra mais atual. Temos isso. Então, se nesse passado sempre há em todos nós, né? Nós estamos no presente exatamente para poder ter uma criação, para poder ter essa transformação, né? Então, essas marcas muitas vezes nos deixam numa imobilização. Aí acaba sendo um fator de a gente repetir as mesmas experiências, muda só o adereço aqui, ó. Muda esse com outro adereço, mas vai fazendo. E muitas vezes são fatores de dificuldade de marcas anteriores, né? Então seriam aspectos que já estão no nosso caminho, né? Mas a natureza traz a possibilidade do novo. Se a gente consegue fazer essa relação do passado e aos poucos ir reconhecendo a dificuldade, o impedimento que a gente tem, as obstruções que a gente tem, que nos levam à nossa repetição, a gente sempre tem a capacidade de ganhar uma escala na nossa espiral de ascendência, não é? Em todos esses fatores que eu falei, em fatores concretos, familiares, em fatores kármicos também. Daí, se nós ficamos presos nesse passado, aí sim que nós falamos, lembra do elemento água antes do elemento madeira, né, que é o inverno? Aquele medo que a gente tem, ele já não é mais um medo para sinalizar algo que a gente tem que prestar atenção. Ele passa a ser um medo
retido, um medo que imobiliza. Nós conhecemos, não é? O medo que imobiliza. Sim, o medo imobiliza na hora, mas o medo imobiliza o próximo passo, ou seja, o medo retido, ele imobiliza o presente, a capacidade da criação, da criatividade, né? Então, esse medo retido, essa imobilização, não permite com que o presente, principalmente nesse momento, a questão da primavera, da semente, que as nossas causas não tenham, não sejam frutíferas, não é? Então, trazemos um pouco essa relação do passado para o presente e a oportunidade que a gente tem, para que a gente possa seguir nessa ascendência para o futuro. O futuro é uma perspectiva que a gente tem. É exatamente uma perspectiva que a gente tem, né? A partir do que nós estamos causando agora, né? Aí depois de um tempo para cá virou muito esse termo, né? Ah, está causando, não é? Está causando, ou seja, ele está interferindo, né? Tá causando sempre tem a ver com os outros, né? Mas a gente causa na gente mesmo, a gente não pode esquecer isso. A gente não causa só no social, né? No ambiente, em nós vamos causando na gente também. Por quê? Porque a gente fica inflamado, a gente fica numa repetição, a gente fica numa dificuldade de fluência, de naturalidade. Por quê? Porque a gente tem algo no passado ali preso na gente, um apego, uma retidão, um aspecto retido em nós, não é? Aí, nesse futuro também é uma perspectiva, mas nessa perspectiva nós também podemos, nesse momento da primavera, ter uma atitude também de arrogância, de intolerância, de agressividade, não é? Porque eu estou aqui no presente, eu sinto essa força que nós estamos falando, que é da natureza, e estamos em nós, porque nós somos natureza, esse coqueiro atrás de mim e eu somos a mesma natureza. Eu tenho essas características do Homo sapiens, ele tem as características de um vegetal, mas há algo anterior, que são essas forças da natureza, não é? Então, essa força da natureza, a minha capacidade de ascendência, né, dentro das características do ser humano, eu posso usar essa força e achar que eu estou com a bola toda para o meu futuro. E aí eu vou ficando arrogante, intolerante. Eu vou fazendo as coisas que partem de mim mesmo, que vai ser bom para mim mesmo, que eu acabo não tendo uma inter-relação com as coisas, né? Podemos então trazer um pouco essa referência, a semente, a causa no presente, esse passado. Poderias então trazer nessa força yin, não é? Que é o passado, o que veio antes, o que foi preparando, e o futuro como uma força yang, que é a ação, que é para onde a gente está indo. Então essa é a nossa introdução dessa questão do momento da primavera, do equinócio da primavera. Nesse aspecto, então, que eu estava falando em relação à força que temos e como é que nós vamos usar essa força no presente, vamos aprofundando agora a nossa relação de nós mesmos com tudo que está em volta da gente, né? As pessoas, a coletividade, a relação com o nosso planeta, a relação com aquilo que nós cuidamos e aquilo que nós não cuidamos. Aqui já trazemos uma referência de que ontem foi o dia da árvore, não é?
Então, é um louvor, né? Esses rituais da primavera, né? Que aí depois no contemporâneo acaba sendo dia disso, dia daquilo, dia daquilo outro, não é dia da árvore, mas na verdade esses rituais sempre existiram nas mudanças de estações, mudanças das fases da lua, né? Que são as forças da natureza, onde nós estamos inseridos, né? Mas tudo bem, ainda então fazendo essa celebração com a árvore, né? Ter essa conexão, mas temos que ter essa consciência, né? Já de um tempo para cá e está sendo mensurado, medido, né? E com certeza o que digo aqui não é uma notícia falsa, porque aí temos as referências, você pode até consultar nas boas instituições, são várias instituições que tem, né? E de um tempo para cá, e principalmente nos últimos anos, e principalmente nos últimos 4 anos, de 2018 para cá, a gente ficou numa média de, na Amazônia, serem cortadas, em média, de 16 a 22 árvores por segundo. É? Tem uma dessas instituições que tem lá um numerinho, né, que vai mensurando. Enquanto a gente está conversando, vai lá, tá, 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 tá. Então, a gente faz essa celebração, mas junto dessa celebração precisa ter o quê? Uma ação, uma causa, é isso que nós estamos falando. Né? Reconhecer o passado, a valorização daquilo que já existe, a celebração, mas ter uma atitude do momento do planeta onde nós estamos, né? Que nesse momento, em cada um segundo, em média, vai 20 árvores sendo cortadas, né? É algo que só pode nos trazer uma consciência, não é? Então, isso acontece o quê? Nessa relação exatamente do Homo sapiens, da nossa espécie, com o ambiente onde ele vive. E aí nós temos uma grande tendência que, em primeiro lugar, é o antropocentrismo. Lembra? Antropos, humano, né? Centrismo. Achar de que tudo que existe é para o humano. Nós somos a referência. A natureza existe para nós. Os animais existem para nós. Todas as coisas são referências do que será supostamente, não é nem o melhor, não é, gente? Supostamente seria o melhor dentro de visões tão diferenciadas para o ser humano. Então, essa questão do antropocentrismo. Então, é uma questão bastante interessante dentro dessa percepção que estamos conversando sobre a causa, sobre a semente. Como é que nós nos colocamos, porque nós somos humanos, né? Como é que cada um de nós se coloca diante de onde nós estamos inseridos, de todo o aspecto da natureza, e o aspecto trazendo mais pontualmente para o nosso planeta, para o planeta Terra, não é? Então, dentro dessa força da primavera, do nosso comportamento, que a gente já falou que tem essa força colérica, a colérica já falamos, é necessária, é a força que a gente tem, graças, estamos aqui, temos essa força e temos para onde ir, não é? Mas essa mesma força com a percepção, às vezes não é nem uma percepção, é um comportamento, está dentro de um sistema, né, do antropocentrismo. Então a gente vai usando a nossa força e vai depredando onde nós estamos. Não é? E trazendo para nós mesmos, em termos de comportamento, essa força também colérica, nós também temos a nossa tendência do egocentrismo. Ou seja, o centrismo no ego. O ego somos nós mesmos. É a nossa própria pessoa.
a nossa própria identidade, é este Sidney. Não é nem este ser aqui, é este Sidney, que pensa de um jeito, pensa de outro, ele vai agindo para as coisas serem melhor para ele. Evidentemente, não tem como a gente ir de um extremo para o outro, nós não somos pessoas iluminadas. Parece que a nossa experiência no planeta Terra, a estar vivo aqui, é um grande laboratório aonde nós falamos no início, numa temperança, né? Buscar uma temperança, na temperança nas tendências que a gente tem. A gente então pode usar essa nossa força para fazer o quê? Dizimar, depredar e assim por diante. Mas podemos ter a nossa força, que a gente preserva a nossa identidade, sim. Eu preciso me preservar. Eu tenho o meu ego, eu tenho que manter o meu ego. Quem eu sou? Sou o Sidney. Penso assim, penso assado, faço isso, faço aquilo, tenho que me preservar. Então, quando a gente fala o egocentrismo, não é que a gente está iluminado e a gente não vai conseguir pensar mais no ego. A gente ouve muitos os mestres, eu ouvi muito meu mestre taoísmo, ouço muitos mestres, os lamas do budismo, que vão dando muitas orientações, muitos caminhos para a gente poder desenvolver o que falta para a gente, né? Essa temperança, saber quem nós somos, ter uma consciência, saber que nós temos um ego, mas nós não fazermos as coisas, usarmos a nossa força, usar a força de natureza que nós somos para o nosso ego, não é? Então falamos do antropocentrismo, que é o coletivo dos humanos, o egocentrismo, que é uma ação individual, mas sempre buscando um resultado para nós mesmos, e podemos ir para o egoísmo. O egoísmo, então, essa força colérica, ela já é mais pontual, porque no egoísmo a gente facilmente, às vezes, tem uma ação que pode causar um dano para o outro, para que o resultado seja melhor da gente mesmo, não é? Então, o egoísmo, ele já é uma prisão na gente mesmo. E não dá para mensurar, né? Se eu falar aquela pessoa egoísta, eu tô achando isso, né? É um julgamento, mas sem tirar a moral de ser julgamento ou não, né? Eu tô achando isso, ela pode achar outra coisa, ela pode achar de mim. Não dá para mensurar, então só pode vir através de uma percepção das nossas causas e os efeitos. Você entende? Aquilo que a gente faz e no resultado. Porque a gente vai entrando numa percepção de ciclo mesmo de causas e efeitos, em vez de a gente ficar ou só no lado moral, ou só no lado mais religioso, ou aonde for. Essa é a oportunidade que a gente tem. Observar as causas e os efeitos, não é? Bom, eu falei do antropocentrismo, falei do egocentrismo, falei do egoísmo e poderíamos acrescentar dentro desse estudo que está ligado ao elemento madeira, nesses conceitos do tal, que é essa força que a gente tem, essa capacidade que a gente tem, ela também dá uma propensão ao narcisismo. Não é? Acabamos de falar do egoísmo, do egocentrismo. Então, o narcisismo, né? Aquele, né? Eu e o espelho e eu, né? Sempre o espelho na minha frente antes do que está em volta de mim. Sempre o espelho. A ação que eu faço, ela é um espelho para mim mesmo. Que é esse aspecto narcísico, né? Aqui a gente pode até trazer essa informação, né? De fazer, como eu vou tentando desenvolver um pouco esses saberes, esses conhecimentos, a referência aqui minha é sempre da questão do estudo do tal, mas a gente vai trazendo essas outras informações, trazendo essa terminologia. Narcisismo, na verdade,
a origem do desenvolvimento, vamos dizer, psíquico, anímico da nossa alma é lá do Reich, né? Das tipologias do Reich, e essa tipologia é exatamente o narcisismo, né? Onde a gente faz pra gente mesmo. Nossa, tem muitas nuances, a gente poderia ficar muito tempo falando dessa coisa do narcisismo em vários fatores, sabe? Sem ter um julgamento do que é bom, do que é ruim, né? A gente pode até mesmo ser uma pessoa que promove muitas ações que ajudam outras pessoas, doações em qualquer sentido, financeira, de objetos, comida, alimentos, até acolhimento pessoal para pessoas, para o nosso coletivo, mas a essência disso ser narcísica. A gente quase que precisa fazer aquilo para olhar no espelho e dizer: ah, eu faço isso, eu promovo essa ação tentando causar um bem para o outro. Então é complexo isso, né? Por isso que a gente nunca consegue falar que o bem e o mal nesse sentido é uma percepção da gente mesmo do aspecto narcísico que a gente tem. Mas lógico, tem um aspecto narcísico que ele já seria mais, que não teria essa atitude para o bem dos outros, né? Já seria um narcísico que, de fato, se alguém vai sair prejudicado e volta, não vai fazer diferença. Ou essa pessoa narcísica nem vê isso. Alguns podem ver, né? Alguns podem, de fato, ter características que faz parte da nossa espécie. E não só da nossa espécie, né, gente? Na nossa ancestralidade, dos símios, dos animais, também. Sempre aconteceu. Existe isso. Existe seres, né, que têm uma atitude que depreda, naturalmente depreda, né? Mas independente disso, daqui a pouquinho vamos falar um pouco dessa ancestralidade. Mas independente disso, essa percepção dessa relação que vimos, né, desse narcisismo ligado ao egoísmo, ao egocentrismo, ao antropocentrismo, como uma coisa pode ir levando a outra, né? Falando do antes, como eu entrei aqui no ancestral, como vimos, né, antes do elemento madeira, o elemento água, que já até fizemos esse vídeo, vocês têm aqui no canal e tudo do YouTube. Qual que é essa tipologia, né, que nasceu lá com o Reich do elemento água, que é o que vem antes da gente, né? É o fator fóbico, de fobias. E dentro desses estudos hoje mais contemporâneos, essas fobias, elas podem nascer, vamos dizer assim, aflorar num período intrauterino, né? Então, essas fobias já vão criando, fobia já diz, né? Você vai criando dependência. Você tem medo e dependência ao mesmo tempo, né? Que seria esse fator fóbico, né? E aqui seria esse fator do aspecto mais narcísico, não é? Bom, aí essa questão, estamos falando do antes, estamos falando então dessa questão da ancestralidade, né? A ancestralidade é fundamental, porque nós estamos falando de causas e efeitos. Se nós estamos aqui, nós somos efeitos da ancestralidade. Da ancestralidade mais próxima, nosso pai, nossa mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, vai indo, até a nossa própria espécie, Homo sapiens, voltando para os símios e voltando para os mamíferos de uma maneira geral, voltando para o início do mundo biológico no planeta Terra. De lá para cá, poxa vida, sempre aconteceu nichos de seres e trazendo também
até para para um período, período do Paleolítico, estamos vindo lá para a origem das espécies, né? O Paleolítico vem de antes antes das espécies, nós, né? Animais, etc, etc, até o período aproximadamente 10 mil anos atrás. Nesse período todo, desde os símios, chimpanzés e tudo mais, sempre existiu homofobia, sempre existiu depredação, os próprios Homo sapiens que foram saindo, os nichos, né? Nichos desses Homo sapiens que saíram da África, foram correndo, depredaram também, fizeram genocídios com outras espécies. Faz parte da nossa hereditariedade. É importante a gente retomar isso, e até trago uma referência do autor, que é o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, e acho que das últimas publicações, não sei se é a última ou a última, as últimas publicações dele, que é um livro que chama Sonho, Manifesto, ele traz uma referência muito boa, muito clara disso que eu estou falando, e essas referências que eu estou falando, ele tem referência bibliográfica disso tudo que eu citei agora há pouco, né? Dessas depredações e tal. E ele traz dois capítulos bem interessantes. Ele diz ali, né? Um capítulo que é a gente poder curar a nossa pior ancestralidade. Isso é muito importante. Até pessoas que cultuam um aspecto espiritual, enfim, de uma maneira ampla, independente de religião, que tentam cultuar a ancestralidade, é algo fundamental. Todas essas culturas orientais cultuam muito a ancestralidade. Se vocês verem, no Japão preservou mais, né? Porque a China virou aquele país, todo aquele tumulto, né? Que entrou desde a Revolução Cultural, etc. e tal. Os mestres saíram de lá, foram muito mais para Taiwan, etc. No Japão preservou mais como se cultua a ancestralidade, né? Desde a questão familiar e a ancestralidade como ancestralidade. Então isso é fundamental, celebrar isso e a gente ter essa conexão. Por quê? Porque nós somos resultados, não é? Se eu tenho uma coisa hoje e aquilo que eu tenho é resultado que veio de ancestrais, de causas anteriores, que são outras pessoas, outros seres, no mínimo a gente deveria reconhecer, no mínimo, agradecer, no mínimo, celebrar, não é? E eu sempre refleti sobre isso, por isso que eu estou dando essa referência aqui do Siddhartha Ribeiro. Eu sempre refletia isso e ao mesmo tempo tinha um lado meu que falava, tá certo, celebrar a ancestralidade, mas e todas essas depredações que sempre acontecerem, principalmente na nossa espécie? Eu ficava com esse ponto, mas eu ficava meio tímido de entrar nesse assunto. Pô, eu vou criticar a questão da ancestralidade? Ótimo, ele me deu uma luz muito clara, é essa, né? Nesse livro ele vai falando de toda essa desgraça que nossa espécie promoveu e outras espécies também vêm promovendo ao longo de sempre. Na verdade é de sempre. Lógico, ao longo do tempo o que foi acontecendo, gente? Foi acontecendo que isso tudo acontecia, mas não havia uma questão sistêmica para estou dando essa palavra, né? O depredar, que entra genocídio, que entra essa capacidade de não cuidar aquilo que a gente tem, não é? Não tinha uma questão sistêmica, eram nichos, lembra? Desde o período onde nós éramos nômades, os nômades já faziam, eles chegavam no lugar, eram nômades, chegavam no lugar, o próprio Homo sapiens chegava num local, ali uma época eles iam depredando o ambiente e as outras espécies que tinham lá também, né?
tem referências bibliográficas também de espécies que aconteceu genocídio através do Homo sapiens, né? Mas eram nichos, não eram todos os seres humanos, eram nichos, era uma inter-relação dinâmica, não era uma questão sistêmica. O que foi acontecendo de lá para cá? Aí entra a questão do capitalismo, aí entra a questão da revolução industrial, daí para frente, tudo isso foi virando mais sistêmico. Então, acabou virando uma questão sistêmica mesmo, que é o que acontece hoje em dia, essa capacidade da depredação. Né? Mas, então, ele separa lá, curar a nossa pior ancestralidade. Eu achei muito bom, então eu entrei no meu canal, quando eu estou fazendo a minha celebração, a minha mentalização, a minha meditação, de me conectar com essa pior, vamos usar essa palavra, ancestralidade. Pior não seria um julgamento, uma opinião. Pior é no sentido daquilo que vai depredando, que vai desarmonizando as forças naturais, as forças que a própria natureza sustenta em nós, não é? De um lado. E do outro lado, sim, honrar a nossa melhor ancestralidade. A melhor seria o quê? Seria a preservação. A capacidade de preservar, de se interrelacionar com todas as outras coisas, com os seres da mesma espécie, com os seres animais, com os seres vegetais, com os seres, vamos dizer assim, da natureza, uma montanha, um vale, tudo aquilo que existe. Toda essa beleza que nós temos, né? Toda essa diversidade, essa capacidade harmônica das coisas irem se relacionando. Então, assim, honrar essa nossa ancestralidade. Nessa ancestralidade, sim, essa ancestralidade pode estar o nosso pai, nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó, voltando para os povos originários do Brasil, das Américas, na Ásia, na África, no Oriente Extremo, esses povos originários que foram sustentando. E hoje em dia é muito claro, mesmo aqui no Brasil, as áreas mais preservadas no Brasil, isso tudo é contado, é mensurado, né? As áreas mais preservadas são as áreas aonde residem os povos originários, os povos indígenas, não é? Então, essa referência da ancestralidade, né, do passado para o presente, que nós estamos conversando, é muito bom. Aquilo que a gente tem que curar no ancestral e curar em nós as marcas que nós temos disso, a tendência que a gente tem nesse sentido, de não preservar, de não sustentar. E honrar essa ancestralidade dessas pessoas, desses povos, e em nós. Sentir que a ancestralidade está em nós. Nós estamos continuando essa ancestralidade. Então, voltamos ao nosso tema fundamental, que são as causas. Né? As causas. O que nós estamos fazendo hoje que terá esse resultado na continuidade. Não é? E aqui podemos também trazer uma referência, ainda falando do passado, que é a questão da história. Isso é uma coisa bastante importante e eu sempre penso nisso, e também nesse livro do Siddhartha Ribeiro ele fala um pouco disso, ele fala de um jeito muito bom. Mas é essa percepção de que a gente tem uma história, não é? Essa história dá exemplos, não é? Então vamos voltar, fazer uma associação com o que nós estamos falando, dessa força que a gente tem
da primavera, essa força colérica. Essa força colérica, de um lado, ela poderia ser... Imagina se a gente usasse toda a nossa força colérica para promover ações de sustentabilidade, para promover ações onde nós possamos estar próximo, cuidando, a capacidade de cuidar. Veja que interessante essa relação, a força colérica com o cuidar. Não é incrível? Podemos fazer isso. É que a gente acaba separando o colérico, aquele colérico que vai para raiva e tal, para o ódio. Não, o colérico é uma força. Ele pode ir para raiva, para o ódio? Sim, e vai muito. E vai para o narcísico, e vai para o agressivo, vai para o intolerante, intolerância, né? É a mesma força do colérico, mas ele pode estar canalizado para isso que eu estava dizendo, não é? Então, essa força que a gente tem é para onde a gente vai estar canalizando. O passado que é a nossa história, a gente tem uma tendência. A tendência é essa, usar o colérico para raiva. A gente projeta em alguém. A gente busca um culpado. É fácil a força colérica buscar um culpado. Tem alguma coisa que não está dando bem certo com você, que não está indo bem, a gente busca um culpado. Desde qualquer pessoa até o sol, a lua, a chuva, porque está chovendo, porque está frio, porque está calor, né? E até o cosmos, até Deus, né? A gente tem a tendência de buscar isso, porque a gente é intolerante, a gente não percebe a capacidade, a nossa capacidade de arbitrariedade, né? Muitas vezes pelas marcas do passado. E as marcas do passado, que eu estava falando, né, que o Siddhartha está lá, que é a questão da história. A nossa história influencia a gente, não é? Vamos ver coisas básicas. A gente, eu aqui, a partir dos 60 anos e até no tempo antes, até gerações anteriores, né? O que se ensinou na escola porque era o ensino formal? O descobrimento do Brasil. Então é descobrimento, mas nunca falou que é o descobrimento do povo da Europa. É o descobrimento de um lugar. Não é o descobrimento de um lugar. Esse lugar está aqui há muito tempo e, aliás, quando os europeus chegaram aqui, tinha uma população imensa de povos indígenas, né? Então, não foi ensinado isso. Não foi ensinado a questão da colonização. A colonização é isso. É um tipo de comunidade de cultura que tem lá a sua maneira de pensar, chega num outro lugar, às vezes não é nem chegar num outro lugar, né? Mas é trazer aquela sua cultura e, muitas vezes, influenciar aqueles que estão lá, sendo o mais sutil possível, até o genocídio. Porque aqueles que estão lá não seguem daquelas referências. Então essa questão da colonização, ela é muito interessante relacionada à história, não é? A história, ela é contada por quem? Vamos voltar para uma coisa, primeiro, da gente como seres, né? Existe no mundo biológico o predador e a presa, não é? Lógico, se a gente pensar num felino poderoso, num leão, ele é um predador, mas ele é presa também em dado momento, mas ele é muito mais predador do que presa. Então existe o predador e a presa. Um coelhinho, ele é uma presa, mas ele é um predador também em relação a outros animais, né? E tem um sistema, esse sistema viveu muito tempo antes
do desenvolvimento dos símios para os Homo sapiens que funcionava muito bem. Havia uma relação harmônica, né? Tudo continua existindo, a natureza continua existindo, as espécies continuaram existindo, né? Então, na interferência do Homo sapiens, da nossa espécie, é que começou a acontecer essa desarmonia. E o Homo sapiens, a princípio, ele é uma presa, né? Porque lá no início da história dessa espécie, nós éramos uma pequena presa. A gente era um serzinho como qualquer outro que saía para pegar comida e voltava e tal. Aí a gente foi desenvolvendo a questão da sociabilidade, que é o diferencial nos seres humanos. A sociabilidade foi desenvolvendo capacidades da linguagem, da fala, e aí foi desenvolvendo culturas, né? Mas somos nós presas e passamos cada vez mais a ser predadores, não é? Hoje somos totalmente predadores de todas as espécies, por causa de estratégia, né? A gente consegue pegar um leão, uma baleia, que a gente é um nada diante deles, por estratégia, por um aspecto da inteligência, não é? Então, nessa relação de predador e da presa, trazendo para nós, para os seres humanos, a gente traz para uma relação o dominador e o dominado. Desde quando existiu? Sempre existiu o dominador e o dominado, né? Então, tem o dominador e o dominado. Fiz esse preâmbulo para a gente chegar nessa questão da história. Quem é que conta a história? O dominador. A história que se conhece é do dominador, não é do dominado. O dominado não teve nem condições de contar a história, e muito menos trazer isso como, entre aspas, né, em relação ao dominador, uma educação. Então a história ela é contada pelo dominador. Então a gente tem que ter muita referência disso quando a gente pensar em história, pensar que essa história que a gente tem está aí, mas por quem ela é contada? Então a gente pode buscar a diversidade. Qual seria a história contada pelo dominado? Não é? Então a gente faz uma relação. Esse dominado que vai sendo subjugado, que é a questão que está totalmente relacionada à colonização, com a história referente que a gente tem. Não é? Hoje em dia, lógico, graças, já tem esse movimento que é o decolonial, né? O decolonial não é... A colonização já aconteceu, não tem como ir contra. Eu vou ficar com raiva dos portugueses, dos holandeses, ficar furioso. Não adianta nada, eu vou semear o quê? Ódio, raiva, indignação. Indignação negativa, né? Porque tem um lado de indignação também que traz a transformação, né? Então, não adianta, essa é uma história real. Porque as pessoas vieram de lá, houve a colonização e houve todo um sistema que a gente vive até hoje, do dominador e dominado. E aí a disparidade que acontece principalmente no Brasil e em muitos outros lugares também, a disparidade das classes, aqueles que têm condições de poder ter condições de sobrevivência e tal, e outros que não. Né? Então, nessa questão da colonização, também serve essa reflexão. O que é agora, se a gente trouxer até para uma referência da própria NASA, que é uma instituição incrível, né? Então é natural o ser humano, a curiosidade do ser humano, a colonização, né, dos europeus foram, dos asiáticos também e dos orientais também, né? Mas enfim, é muito latente para nós europeus. A curiosidade do quê? Era pelos mar, pelas barcas, pela nau, não é? Aquela curiosidade de ir pelo horizonte e encontrar o que tem. É implícito na gente, é interessante isso, é uma semente, é uma causa, né? É uma força que a gente tem, é natural que isso aconteça, né? Essa curiosidade e tal. Aí vai dessa curiosidade, vai desbravando, mas aí do desbravando já chega num lugar e aí já vai colonizando.
aí vai trazer que aquela sua ideia, aquele nichozinho de pessoas, aquela é a verdade. Aquela é a maneira de viver, indo em contraponto àquilo que existe. E na colonização está intrínseca a exploração. Ele é de outro lugar, ele vem lá, ele vai naquele lugar para explorar. Então você vê a natural curiosidade pelo mar e pelas barcas se mesclando nessa visão da colonização, nesse sentido, da exploração, não é? E aí ao longo do tempo o que vai acontecendo se a gente trouxer para hoje? Vamos pensar hoje numa instituição como a NASA. A NASA é incrível, né? Vamos falar, a NASA não tem nada a ver. Incrível, né? A NASA, as pesquisas, essa curiosidade do ser humano. Só que já não são mais barcas, né? São barcas voadoras, não é? Que vai passando os limites da nossa esfera do planeta Terra, né? E são os foguetes e chegando nessas bases que são, né? Que vai se desenvolvendo cada vez mais, né? Que tem já na Lua. E hoje em dia, se a gente olhar numa linguagem totalmente normal, e se fala de uma maneira em pleno momento que nós estamos nessa busca desse decolonial, de não ter não é não ter a curiosidade, é não ter uma atitude decolonial, ou seja, um sistema do predador com a presa, do dominador e do dominado, não é? Hoje então é natural falar o quê? Colonização de outros planetas. Essa está sendo a grande busca, os maiores investimentos que nós temos no nosso planeta é através da colonização de Marte, de outros planetas. Então usa-se a palavra colonização como sendo ótimo, muito bom, vamos lá, vamos colonizar, né? Colonizar a Lua, né? No início, lembra lá no século passado, quem é que colocou a bandeirinha primeiro? Não, fui eu que coloquei. Não, fui eu que coloquei antes, né? Então fica nessa briga quem colocou lá para poder ter um poder de colonizar aquele espaço. Então há essa tendência, é que ligamos com esse nosso assunto do presente para o futuro. Queremos colonizar outros planetas? Pode ser que explorar outros planetas esteja no caminho. É irreversível isso, né, gente? Essa tecnologia ela é irreversível, não é? Mas usar as mesmas referências da nossa inteligência e da nossa capacidade de um ser que se relaciona com o em volta, a ideia é esse sistema, essa sistemática de colonizar? É isso que nós queremos? Então, são boas perguntas, né? Que a gente pode trazer para essa referência dessa força que estamos abordando agora. O que fazer com essa força que a gente tem, que está implícita principalmente nesse momento, não é? E nessa referência, então, voltando um pouquinho, eu dei uma abordada geral, mais atual, né, gente? Porque nós estamos no atual, as coisas estão tão gritantes, né? Que é bom a gente refletir juntos, né? Compartilhar isso. E retornando um pouquinho a essa relação desses tratados do taoísmo, que é o I Ching e o Tao Te Ching. Dentro do I Ching, aqui a gente traz duas referências. Por quê? A relação do elemento, como nós falamos, é o elemento madeira. Por quê? É aquilo que está crescendo, que está se desenvolvendo. Então o elemento madeira tem a ver com a primavera. É meio óbvio, não é? E essa força da madeira que cresce, que se desenvolve, que é ascendente,
dentro do I Ching, nessa mesma característica desse período do ano e tal, são duas forças da natureza, que é o trovão, que é o que eu falava lá no início. Lembra do irromper? Tanto que ali no texto do I Ching diz assim: a manifestação da vida se dá pelo trovão, pelo irromper. Imagina, a manifestação da vida, estamos falando da vida, a referência que a gente tem desse nosso universo, esse que a gente mais ou menos imagina que seja, esse Big Bang de 13,7 bilhões de anos atrás, né? Então, essas forças é o trovão, porque ele é que permite a existência, né? E a outra força da natureza é o vento. Então, os dois geram movimento. São as duas forças da natureza que geram movimento, não é? O trovão e o vento. Só que um é o irromper. Ele é abrupto. E ele não dura muito na explosão dele. É que nem a ave quebrando o ovo, não é? Pá, quebrou, pronto, já não precisa mais aquela força toda. Aí precisa do quê? De sustentar, estar na vida, sustentar a existência. Aí vem a força do vento. O vento gera movimento, mas ele tem uma suavidade e ele tem a força de sustentar, né? Tanto que a gente tem o vento, né? A força eólica, que gera energia, né? A gente não tem uma força de energia do trovão, não é? Não tem, não vai dar muito certo, né? Ele vai explodir. O vento não, ele fica sustentando a energia. O trovão, ele explode, ele é o irromper da energia, da existência. E o vento vai sustentando. Então isso é bastante interessante de trazer para nós. Voltando aqui para nós, o nosso lado anímico, o nosso lado de comportamento, a gente tem uma força do irromper, do trovão, e uma força do vento, que vai sustentando a nossa energia. Daí, novamente, a consciência que temos de ter essa temperança, né? Tem um momento onde a gente tem um irromper, né? Mas se esse irromper virar um padrão de não, irromper é sempre bom, irrompendo vai prejudicando o que está em volta, né? Vai extraindo o que está em volta, vai causando desarmonia no que está em volta. Aí que vem a nossa raiva, nosso ódio, eu reagir com agressividade, né? E por outro lado, o vento, ele tem uma sustentabilidade, ele mantém, né? Ele vai manter a nossa capacidade de criar, que é essa semente. Para a energia, para a roda ir rodando, não é? Então, dentro do I Ching, nessa relação, nós temos esse... É um hexagrama, né? Para quem não conhece, é a característica aqui do I Ching, que traz para a gente uma referência da ascensão. Então, a ascensão, ela parte da força do vento, que vai se expandindo e vai podendo que a gente tenha uma ascensão, para que a gente sustente a nossa energia de uma maneira temperada. E o outro hexagrama, esse está totalmente relacionado na correspondência aqui com o equinócio da primavera, com a entrada da primavera, é o hexagrama paz. É muito interessante, né? Porque nós estamos falando primavera, força, trovão e vento. A gente vem falar paz, paz parece que é mais lá no outono, que a gente vai ficar mais reflexivo e tal. Veja que interessante, a paz, ela não está falando de uma coisa que não tenha movimento. A paz está falando de uma coisa que tenha absoluto movimento, mas é um movimento
complementar. Esse hexagrama é formado pela força do céu e da terra, que um vai complementando o outro. A terra, como nós falamos lá no início, é a força do receptivo, que dá margem para as coisas acontecerem. Ela transforma, ela deixa que as coisas possam se manifestar. E a força do Yang é o que vai promovendo o movimento. Você veja como é interessante essa visão da dualidade complementar do Yin e do Yang, não é? Porque a gente sempre pensa em que a gente tem que fazer. Na vida a gente tem que realizar. Tem que conquistar isso, conquistar aquilo. Sim, para a gente realizar alguma coisa, o que a gente precisa? De espaço, de receptividade. Como é que a gente pode promover uma ação se não tem aonde ela acontecer? Interessante essa observação, né? Não faz parte do paradigma ocidental. O ocidental ele sempre vai para o Yang, ele tem que fazer, realizar, né? Então não, tem a força receptiva, que é o que permite a ação. Da mesma maneira que se esse universo existiu, o que existia? Um espaço para que o universo existisse, não é? Essa é uma referência fundamental do ensinamento do Tao, porque o Tao manifesto, ele é só um potencial, ele é a capacidade de que as coisas possam existir. E o Tao manifesto é a própria manifestação como uma grande unidade que compõe tudo que existe e cada parte dessa grande unidade. E a inter-relação dessa pequena parte, dessa centelha, com essa unidade. Por isso, a parte é um co-criador. Então, a primavera é um momento da ação desse co-criador. E o resultado que teremos é o resultado que cada co-criador vai promovendo no mundo. Voltando ao exemplo lá da colonização dos planetas, se há essa curiosidade de chegar nos planetas, sim, mas nós vamos chegar lá e fazer o quê? Levar os nossos venenos, o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa incapacidade de tolerância com o outro, é isso que nós vamos levar lá? Então é isso que nós estamos querendo levar para o universo? De maneira que a nossa casa, a Mãe Terra, está desandada, com desmatamento, com o aquecimento global, com essa influência da nossa espécie, tudo que a gente deixa a nossa casa totalmente desarrumada, vai lá na outra casa e vai lá trazendo toda essa nossa capacidade de desarranjar tudo e vai indo. É isso que nós queremos? Então é aí que entra a relação do futuro que a gente estava falando. Que futuro a gente quer? Que possibilidade de futuro a gente tem? Da maneira que está, sabemos que a duração não é muito possível, a sustentabilidade. Então, a gente tem essa capacidade de pensar desse co-criador, pensando no futuro, considerando toda a nossa história, aquilo que eu falei, curar a ancestralidade, da desigualdade, da depredação e tal, e criar um futuro novo. É o que nós podemos fazer. E agora, nesse momento que eu estava dizendo do I Ching, a paz é o quê? É a inter-relação, é a capacidade de agir, de promover dentro de um espaço que ainda permite uma harmonia,
uma paz. Da mesma maneira que a noite e o dia agora têm mais ou menos o mesmo tempo, né? um indo para o outro, temos essa referência da paz, da força do yin e do yang se complementando, pensando em nós, onde nós estamos, no ambiente, na nossa mãe terra e no nosso próprio universo, nessa ancestralidade cósmica também, né? Então, daí, dessa vontade, daquilo que a gente quer ter, lógico, a gente quer ter, sei lá, uma casa, quer ter condições e tá bem, né? Enfim, de poder sobreviver bem. E aqui a palavra conforto, eu não uso, tento não usar muito porque a gente pode ver de vários lados, né? Sim, posso dizer, eu também busco um conforto para mim, para minha sobrevivência, de um lado, mas a palavra só não é o suficiente, é só para ter um entendimento de algo favorável para a gente ir levando, ter estabilidade. Vamos lá, então eu traria o conforto no sentido de ter estabilidade, que uma grande parte dos seres nesse planeta não tem. Mas o conforto, como querer ter mais conforto, infelizmente a gente vive nesse paradigma. Eu quero mais conforto e menos esforço. O que está acontecendo? Cada vez isso acontece mais. A tecnologia, infelizmente, leva para esse lado também. Tem um lado super favorável da tecnologia, mas leva para esse lado. Mais conforto e menos esforço. Você não precisa fazer mais nada. As coisas vão fazendo por você, a robótica e tudo mais. Vai fazendo. Eu quero cada vez ter mais conforto. Aí que é a questão. Existe um lugar onde... pronto, estou no conforto? Não existe. Sempre vai querer mais. Quem tem R$1 gostaria de ter 2 para poder ter alguma coisa. Quem tem R$100 gostaria de ter 1.000 para poder comer. Quem tem 100.000 quer ter 200 porque quer comprar uma coisa maior. Quem tem bilhões vai querer ter mais. Quem tem trilhões vai querer ter mais. Não tem esse lugar, não tem fim. Essa força que a gente tem não tem fim. Ou a gente busca temperança, ou a gente vai buscar sempre um conforto. E tendo um conforto, esse conforto, o que acontece? A disparidade é cada vez mais das classes, não é? Cada vez um número menor de pessoas tem uma riqueza X e cada vez um número maior de pessoas tem menos a riqueza, inclusive para a sustentação, até mesmo para se alimentar. Isso continua acontecendo. A gente está falando disso desde o século passado. Nós estamos falando isso já faz 40 anos, esse assunto dessa disparidade do mundo, desde a questão da globalização, lembra? No final do século passado, a globalização começou esse assunto. A globalização é legal, mas espera aí, começou a ter essa crítica. E de lá para cá só cresceu, cada vez é mais. Né? E então, esse é o aspecto dessa busca do conforto e menos esforço, é viciante, cada vez vai levando mais a isso. Né? Então, a paz inclui a parte com o todo, a inter-relação com o todo. E voltando nessa capacidade da força colérica, que é o elemento madeira e tal, como eu dizia antes, essa força colérica ela pode ser canalizada para a generosidade. Né? Dentro desses tratados diz que a virtude relacionada a isso, veja bem, a gente tem essa força colérica, ela pode trazer efeitos totalmente de depredação, de exploração e tal, e ela pode, essa força, trazer o ímpeto, a ação de buscar um aspecto de compartilhamento, de coletividade. Né? Então, nesses tratados diz, então, apesar de a gente ter essa força colérica, nós temos em nós a capacidade desta virtude que é a generosidade.
que é usar a nossa força, ter esforço para algo que não seja nós mesmos, o nosso próprio ego, como nós vimos, nosso egocentrismo, nosso ego. Então, não é um esforço que busca um conforto, não é? Essa reflexão ela é bastante interessante agora, de buscando dentro da gente, mexendo nos nossos caldeirões internos, porque não adianta, a gente é muito influenciado por tudo, pelo passado, por essa história, por tudo isso que a gente vem conversando aqui, não é? Bom, lógico, a gente ainda teria muitos assuntos, mas acho que a gente já abordou bastante. Só uma outra relação também aqui que é interessante, que aqui eu estava falando mais do I Ching, né? Então eu sempre começo e termino aqui nesses tratados, não é? Que é o Tao Te Ching. No Tao Te Ching são poemas, né? São aforismos, são poemas, né? E eu estava fazendo uma relação com esse tema de hoje, com esse aforismo, esse poema. Quem conhece o Tao Te Ching é o capítulo 73, né? Aqui ele diz assim: quem tem coragem de ser valente, qual que seria a resposta óbvia para o paradigma ocidental? Quem tem coragem de ser valente, é bárbaro, é legal, é lindo, só que nessa frase, quem tem coragem de ser valente terá a morte. Quem tem coragem de ser cauteloso terá a vida. E o que é que ele está dizendo? Ele não está dizendo da morte, de morrer, de desencarnar. Quem tem coragem de ser valente é aquela ideia da valentia, do heroísmo, que ele é totalmente narcísico, ele é totalmente egocêntrico, é a valentia para eu ser o herói. Eu até vi, né, essa questão do mito do Hércules, né? Tem um momento lá aonde a mãe do Hércules está conversando com ele, o Hércules estava ali naquele momento, ele ainda não era esse Hércules aí, o herói, o grande herói. Ele estava lá, se ele ia ficar ali no nicho dele e tal, ou se ele ia continuar nesse potencial da grande força que ele tinha, aquele mito todo. E lá fica essa referência de que a própria mãe é um mito, né? Porque eu acho que isso não é uma força, no meu ponto de vista, não é uma força feminina falaria isso, nem uma força de uma mãe que falaria isso pensando no aspecto essencial, né? Não aspecto de pessoas, independente de ser homem ou mulher, né? Mas aí a mãe fala pra ele assim, ele tava um pouco naquele dilema e tal, ela fala assim, olha, você quer voltar aqui, ficar nesse seu ambiente, vamos dizer, ali, natural, familiar e tal, ou você quer desenvolver essa sua força? Se você desenvolver a sua força, você será sempre lembrado por todos. E se você não for, você não vai ser lembrado por ninguém. Eu achei, aquilo me chamou tanta atenção, que é o que nós estamos falando. Não, eu quero ser lembrado. É isso que nós queremos? Eu quero agir, eu quero ter valentia para ser lembrado? Isso é uma boa reflexão, não é? Então é o que ele fala. Quem tem coragem para ser valente terá a morte de si própria, da sua essência, das suas virtudes, da sua temperança, da sua boa capacidade de estar relacionando o que está em volta de você. Você está fazendo algo que é uma valentia, você pode até ser um herói, matar tantos inimigos, forças maléficas, etc e tal, para ser reconhecido. Você imagina se todo mundo seguisse isso? Bom, não ia durar muito, não é?
Aí ele fala, quem tem coragem de ser cauteloso, terá a vida. A vida é o quê? É isso, é o ciclo da vida. Que nem tem noite, dia, as estações do ano, as causas e efeitos. Nossa, você é cauteloso. Então, ser cauteloso não significa não agir, não promover, não entrar em boas lutas, boas ações, que às vezes são lutas, são desafios. Não, é você ter essa ação, ir em relação ao mundo, né? Ter a necessidade da ação, que é natural, que é essa força que a gente tem, ou seja, cautela não voltar para sua toca, estar no mundo, mas com a cautela, de novo com essa temperança, né? E essa capacidade de ação com o mundo, que aqui está chamando a valentia e tal, essa valentia, ela é a capacidade de a gente conhecer a gente mesmo, conhecer tudo que a gente viu, a nossa história, as nossas tendências, o que vem antes, o ancestral, vamos dizer assim, negativo, o ancestral que nos trouxe, que nos sustenta, né? A valentia, esse guerreiro eu falei no vídeo anterior da primavera, quando eu falava do medo e tal. O guerreiro é aquele que dá conta de si próprio, que vai se conhecendo, que vai se transformando, que não vai projetando no outro, culpando o outro. Então, o Tao Te Ching diz assim, e ele ainda diz, o caminho do céu não disputa, mas é bom de vencer. Não há luta, mas ele vence. Por quê? Porque são as forças naturais. A própria natureza vai mantendo esse ciclo se a gente não interferir, né? De uma maneira onde não há essa fluência, né? Ele diz, não fala o caminho do céu, é a gente, né? A gente, o céu é nessa perspectiva que a gente tem, né? Então, no caminho do céu não se fala, mas é bom de responder. Então a gente não tem uma interferência direta como uma ação, uma colonização, mas sempre responder, sempre estar disponível. Não é invocado, mas por si só vem. É a proação, né? É a proatividade, é literalmente a proatividade, né? Se a gente pensar nessa questão da primavera, a gente está falando da força colérica, as suas duas vertentes é essa, aonde ela fica acirrada e vira raiva, ódio, e a outra vertente é a não determinação. Uma maneira de determinar essa força que a gente tem é a força de determinação, ou seja, determinar a ação. Até tem uma determinada estratégia. Eu vou determinar a ação com consciência da causa, que terá os seus efeitos, não é? Então, ele não é invocado, ninguém chamou. Não, é a sua missão, você tem que fazer aquilo. Mas por si só vai, vem, faz acontecer, né? E assim, então ele diz, a teia do céu é grandiosamente grande, liga-se a tudo e de nada se perde. Todas as experiências, mesmo que tudo isso que a gente falou, a gente vai tentando, mas pode ser que a gente ainda vai repetir alguma coisa, que a gente ainda vai plantar uma semente que leva à discórdia, uma semente que leva aos ciúmes, que leva à competição, à agressividade, mas a gente tem isso, né? Essa é a ideia do céu, ele é amplo, essa é a ideia do caminho, que é a tradução do Tao. Então, é isso. E aí, só para finalizar, trazendo para o nosso organismo, para o nosso cuidado, então, os meridianos que ficam mais latentes na primavera é o fígado
e a vesícula biliar, que tem a ver com o metabolismo, que tem a ver com a assimilação das coisas. É o metabolismo, é aquele que vai regulando tudo, essa temperança, ele vai regulando todos os fatores, ele vai metabolizando todos os aspectos do corpo, né? E ele tem a força de decisão mesmo, né? A força de canalizar o que é isso, o que é aquilo, para onde vai, para onde não vai. Então tá ligado mesmo a essa capacidade também de decisão, como a gente falou no aspecto anímico, a determinação, essa ação. Então, muito cuidado, né, nessa questão mesmo da alimentação, não é? Então, é isso. Terminando aqui, como está ali no meu livro, né, o Macro Microcosmos, fechando onde começamos. Então, a primavera é a fase da criação. O vento bate, espalhando as sementes na terra, preparada pelo inverno, dando origem a novas vidas. Nesse momento, tudo está pronto para se desenvolver. E aí, esse desenvolvimento vai depender da parte de cada um de nós. Saudações, boa primavera, linda primavera, com muitas flores e muitas cores.